momento que a gente nasce, tem um monte de bactérias que nos acompanham pela vida inteira. Nós somos muito mais bactéria do que gente. Alguns dizem que a gente tem 10 vezes mais bactérias do que células, outros dizem que são só 2 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Mas a verdade é que tem muito mais bactérias dentro de nós e muito mais genes de bactérias produzindo enzimas e proteínas que vão influenciar no nosso metabolismo do que os nossos próprios genes. Então nós somos muito mais bactérias do que gente. E isso acontece desde o momento que a gente nasce. Se você nasceu de parto normal, quando você passou pelo canal vaginal, você ganhou da sua mãe milhares e milhares de bactérias que foram colonizando sua pele, que você engoliu e que foram preparando o seu trato digestivo para digerir o seu primeiro alimento, que era o leite. E isso traz um problema muito interessante para o mundo moderno, porque e aqueles bebês que não nascem de parto normal? E no Brasil, 80% dos partos são de cesárea, muitas vezes cesárea eletiva, porque as mulheres acham que é melhor e nem sabem dos benefícios do parto normal. E o que vai acontecer com esses bebês? Eles não passam pelo canal vaginal e não recebem esse monte de bactérias que a mãe produziu durante a gestação. O corpo da mãe se prepara para receber o bebê e para dar essas bactérias para o bebê no momento do parto. Num parto de cesárea, ele vai nascer por um corte estéril e as bactérias que ele vai ter contato não vão ser as bactérias da mãe, mas vão ser as bactérias da mão do obstetra, da enfermeira ou do pai, se não tiver caído desmaiado num canto. E essas bactérias não vão colonizar o intestino e a pele do bebê da mesma maneira que aquelas bactérias que foram preparadas pelo corpo da mãe para fazer isso. As consequências disso, até um tempo atrás, parecia que eram nenhuma, não fazia diferença, o importante é nascer com saúde. Mas agora nós sabemos que o parto de cesárea está correlacionado com uma série de doenças na vida adulta. Bebês que nascem de cesárea costumam ter uma maior incidência de doenças alérgicas, como dermatite atópica na pele, porque não recebeu as bactérias que podem proteger a pele do bebê, e doenças respiratórias como bronquite e asma. Isso não quer dizer que parto de cesárea causa doenças. Saiam daqui hoje sabendo uma coisa muito séria: correlação não é causa. Então, são doenças que estão correlacionadas. Observou-se uma maior incidência dessas doenças em bebês que nasceram de cesárea, mas não tem uma relação de causa e efeito. Outra relação que foi observada é que, às vezes, esses bebês apresentam maiores taxas de obesidade na vida adulta. Será que isso tem a ver com as bactérias do intestino? Aí, os cientistas deram um passo além e foram realmente investigar se existe uma relação de causa e efeito entre a microbiota intestinal, as bactérias que nós temos no intestino e que são responsáveis, em parte, pela digestão de alimentos e por mais um monte de processos metabólicos, e a obesidade, que é um problema de saúde pública tão sério. Como é que fizeram isso? Relação de causa e efeito, a gente não estuda por correlação, a gente estuda em modelo animal e tenta realmente bater o martelo se alguma coisa está causando o ganho de peso nesses animais. Para isso, usaram camundongos estéreis. Camundongos que nascem de cesárea e são criados numa bolha. Eles não têm bactéria nenhuma. Isso torna muito fácil que a gente manipule eles e consiga colocar neles as bactérias que a gente quer e estudar o que acontece. Então, qual que foi a ideia? Vamos ver se a microbiota intestinal está relacionada com o ganho de peso nesses animais. Pegaram microbiota, é isso mesmo, as bactérias do intestino, de camundongos magrinhos e camundongos obesos, e inocularam essas bactérias nesses camundongos estéreis, esses que não têm bactéria nenhuma. O que aconteceu? Os camundongos que receberam a microbiota dos magrinhos continuaram magrinhos. Os que receberam a microbiota dos obesos engordaram, comendo a mesma ração, comendo exatamente a mesma coisa, a mesma dieta. A única variação era a microbiota intestinal que eles receberam dos doadores. Repetiram esse experimento com doadores humanos, gêmeos discordantes para a obesidade. Isso quer dizer, um gêmeo magro e o outro gêmeo obeso. O mais difícil do estudo deve ter sido arranjar 4 pares de gêmeos discordantes para a obesidade. Arranjaram. Mesmo experimento.
transfere a microbiota intestinal dos gêmeos, um magro e o outro obeso, para os animais estéreis, para os camundongos estéreis. Como que faz isso? É desse jeito mesmo que vocês estão pensando, é a produção intestinal dos gêmeos. Foi transferida para os camundongos. Resultado, os camundongos que receberam a microbiota do gêmeo magro continuaram magros. Os que receberam a microbiota do gêmeo obeso engordaram, comendo a mesma dieta. De novo, a única variação foi a microbiota que eles receberam dos doadores. Receber a microbiota de um animal obeso ou de um humano obeso fazia com que aqueles animais engordassem, mesmo com a mesma dieta dos animais magrinhos. Aquele seu amigo que jura de pé junto para você que não come nada e mesmo assim engorda, tenha compaixão, ele pode ser esse camundongo. Os estudos em obesidade não terminaram aí. A gente ainda não bateu o martelo. Por enquanto, é um forte indício de que a microbiota intestinal está intimamente relacionada com o ganho de peso. Mas ficaram com dó dos camundongos que engordaram. Poxa, o que a gente faz agora? A gente engordou o bicho. Será que não tem um jeito de fazer ele emagrecer? Ideia brilhante. Vamos colocar o camundongo gorducho junto com o camundongo magro na mesma gaiola. Os camundongos têm um hábito ligeiramente nojento de comer o cocô um do outro. E isso é uma maneira muito fácil de transferir a microbiota, porque ele está comendo a produção intestinal do amiguinho. Os camundongos obesos que coabitaram com camundongos magros e comeram a microbiota intestinal dos camundongos magrinhos, emagreceram. Deu certo! Descobrimos a causa da obesidade, descobrimos a cura da obesidade em camundongos que estavam dentro de uma jaula com uma dieta controlada. Então, calma aí, que só 7% dos experimentos feitos em camundongos são transponíveis para humanos. Isso não quer dizer que nós descobrimos a causa e nem a cura da obesidade. Infelizmente, antes de você ter alguma ideia de começar a coabitar com pessoas mais magras que você e desenvolver hábitos estranhos, é melhor ter cautela quando você quiser transpor experimentos de camundongos para humanos. Mas o interessante é que, mesmo a gente sabendo que a obesidade é uma doença multifatorial e que tem inúmeros outros fatores além da microbiota, nós descobrimos que, sim, bactérias do intestino, a microbiota intestinal, tem um papel muito importante a desenvolver nessa doença. E não é só em obesidade. Doenças neurodegenerativas também foram testadas com um modelo muito parecido. Pacientes de Parkinson, por exemplo, foram utilizados nesse mesmo tipo de pesquisa. Transferiram a microbiota de pacientes com Parkinson para esses camundongos estéreis. E os camundongos apresentaram sinais de doença neurodegenerativa, mostrando que a microbiota interfere também nesse tipo de doenças. A microbiota intestinal conseguiu comprovar também uma correlação e não causa, em doenças como depressão, autismo, diabetes e síndrome metabólica. O que nós conseguimos comprovar com esses experimentos e mais uma gama de estudos que têm sido feitos com microbiota intestinal é que ela está intimamente ligada com a manutenção da saúde e com o desenvolvimento de algumas doenças. Nós não temos certeza de quais são as bactérias envolvidas, de como elas estão envolvidas, nós estamos engatinhando ainda no estudo da microbiota, mas com certeza ela tem um papel muito mais importante do que se imaginava 10 anos atrás, quando a gente pensava que o único papel da microbiota intestinal era produzir vitaminas. Além desse papel tão importante no corpo humano, as bactérias têm uma aplicação biotecnológica absurda nos tempos modernos. Graças a bactérias geneticamente modificadas, nós conseguimos hoje produzir insulina, vacinas, hormônio de crescimento, conseguimos usar bactérias modificadas para degradar petróleo, metais pesados. Isso tem um impacto na saúde e no ambiente que eram impensáveis 10 anos, 20 anos atrás. Então, as bactérias mudaram o planeta, continuam mudando a vida moderna, influenciando na biotecnologia, influenciando na nossa saúde. Vamos parar, então, de falar que as bactérias são bichinhos que causam doenças? Elas têm um lado B.
Todo mundo tem. Elas têm um lado ruim. Elas podem ser extremamente malvadas e é assim que elas ficaram conhecidas para a maioria de vocês. Mas como eu quero que vocês me correlacionem só com coisas boas, a parte ruim eu vou deixar para o Newton. Obrigada.